Olá, bom dia, como vai? Segunda-feira e começamos a semana acelerado. Que bom estarmos juntos novamente para meditação. Falamos antes de ontem sobre os adversários, nossos inimigos invisíveis, né, que povoam as regiões celestiais. E descobrimos lá em Apocalipse que esses inimigos são os anjos expulsos do céu juntamente com Satanás que povoam esta terra, este planeta, a nossa atmosfera, e eles são invisíveis e habitam em regiões invisíveis celestiais. E Paulo, quando escreve esta carta aos Efésios, ele está mencionando o cuidado que devemos ter, a luta que devemos travar ou que travamos com estes adversários invisíveis. E também Paulo acrescenta ali, ele ressalta que nós não devemos nos preocupar com os nossos adversários humanos, aqueles que são os nossos irmãos. Não devemos lutar contra eles, mas sim contra as hostes da maldade que habitam as regiões celestiais. E Paulo, continuando nestas advertências, nessas orientações, ele fala no verso 13 do capítulo 6 de Efésios, então, das armaduras. E Paulo, quando escreve esta carta aos Efésios, ele estava preso, segundo os historiadores, estava preso em Roma, lá no cárcere de Roma. Ele não estava exatamente no cárcere. Paulo era uma autoridade romana, era um cidadão romano, portanto, eles colocaram ele num lugar especial, era uma casa, como se fosse ali o corpo da guarda dos soldados, e ele ficava o tempo todo, 24 horas, sendo vigiado por um soldado romano. E ele, olhando para este soldado, Paulo diz assim no verso 3 do capítulo 6, portanto, diz ele, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia do mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Verso 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando ou segurando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe, Paulo, olhando para aquele soldado, para aquela figura, aquele ser humano que estava ali vestido de soldado, soldado romano, ele então faz uma analogia de como o cristão, né, olhando para as armaduras daquele soldado, de como nós também devemos nos armar para lutar contra os nossos inimigos, inimigos invisíveis. Realmente nós temos que nos preparar para esta luta, e o preparo está aqui na palavra de Deus, a verdadeira constituição que nos protege, que nos fortalece, que nos alimenta, que nos faz em pessoas, homens e mulheres, fortalecidos, com um corpo espiritual atlético. Eu tenho aqui um soldado, aqui só para ilustrar, esse soldado aqui eu ganhei de uma mulher espanhola, que trouxe diretamente da Espanha para mim. Ele é um soldado espanhol do século XVIII. Vejam como ele é bem protegido, suas armaduras, né, o capacete, o apóstolo Paulo fala, coloque o capacete, a couraça, né, da justiça e o capacete da salvação, a espada e depois então o escudo, por fim, lembrando sempre do escudo da fé. Esse era o escudo, né, do soldado, esse do século XVIII. Paulo estava se referindo, claro, focando, quando escreveu a carta aos Efésios, num soldado romano. Ele dizia assim, os soldados romanos colocam a sua couraça, a proteção, colocam armaduras, colocam o capacete, colocam também, e tem também a espada e o escudo da fé. Este soldado espanhol, ele no lugar de uma espada, ele tem
uma lança. Mas assim Paulo ilustrou como o cristão deve se preparar para enfrentar o dia a dia contra estes inimigos invisíveis que nos assediam e que tentam e que nos querem derrubar. Diz Pedro, né, que estes inimigos, o Satanás, ele está hoje bramando como um leão ao nosso redor, querendo devorar a quem possa. Portanto, devemos estar cingidos, diz o apóstolo Paulo, com as armaduras de Deus, cingindo-vos com a verdade e vestindo-se com a couraça da justiça. Que saiamos hoje preparados, vestidos, bem armados, para enfrentarmos os inimigos invisíveis deste mundo. Tenham um bom dia, fique com Deus, amo vocês, tchau, tchau.